Oi, pessoal. A gente vai falar hoje de um tema pesado e muito real: os casamentos forçados e precoces no mundo islâmico. Na aula passada, a gente viu o modelo ideal: o casamento segundo a lei islâmica, contrato, dote, testemunhos, casa, respeito, tudo certinho. Mas a vida, como sempre, não é um livro sagrado. Na prática, o que existe é um mosaico de arranjos, casamentos por interesses, casamentos arranjados, casamentos forçados e até casamentos de meninas que ainda nem chegaram na puberdade. Vamos começar pelo casamento por amor. Parece óbvio pra gente, né? Mas no mundo árabe tradicional, isso simplesmente não existia. O homem e a mulher não podiam se encontrar sozinhos, não podiam conversar em particular, muito menos namorar. Como é que nasce o amor num ambiente que os dois não podem se ver, não é verdade? Bom, o relacionamento era uma transação entre famílias. O rapaz podia ter 30 anos e a menina 14. A ideia de amor romântico é imposição ocidental. E até hoje, muitos líderes religiosos e famílias tradicionais culpam o Ocidente por corromper os jovens, ensinando que casamento deve ser por escolha e não por imposição. Mas, para a nova geração, isso virou uma bandeira. Cada vez mais os jovens dizem: quero casar com quem eu amo, não com quem meu pai escolher. E isso, em muitas comunidades, ainda é visto como rebeldia. O padrão dominante continua sendo o casamento arranjado ou simplesmente imposto. Ninguém pergunta para a moça de quem você gosta. Eles dizem: semana que vem você vai casar com um fulano. Já falamos com a família dele, ele é um bom rapaz. Ponto final. Se ela tiver sorte, pode ver o noivo uma ou duas vezes antes do casamento, mas nunca sozinha. No Islã, ficar a sós com alguém do sexo oposto fora do casamento se chama calma, que é proibido. Existe até um hadith que diz: quando um homem fica sozinho com uma mulher, o terceiro é o demônio. Ou seja, o simples ato de conversar em privado já é visto como algo impuro. Então, até nos casamentos arranjados, os dois só se veem por alguns minutos com adultos vigiando. Esse é o modelo clássico. A família decide e o amor, se vier, vem depois. E se ela dizer não? Bom, depende da sociedade, né? Nas cidades modernas, às vezes a opinião da mulher é ouvida, mas nas vilas e nas tribos tradicionais, não é uma resposta. Se a moça recusa o noivo, insistem outra vez. Se recusar de novo, perguntam: você quer ficar velha sozinha? Você quer envergonhar a família? E aí, forçam o casamento. Principalmente se ela já passou dos 22, 23 anos, idade que em muitos países já é considerada tarde demais. E se não há noivo disponível? Num lugar pequeno, às vezes não tem noivo disponível. Então, ela é dada como segunda, terceira ou até quarta esposa para um homem mais velho. O importante é tirar ela da casa. Para essas famílias, ficar sozinha é uma vergonha muito maior do que se casar infeliz. E quem paga o preço no final das contas? Bom, os homens quase nunca são forçados a casar. Eles podem trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, escolher com quem eles querem casar, mas as mulheres não. Elas são vigiadas, controladas e o casamento é a única saída respeitável. Em muitas sociedades árabes e muçulmanas, a mulher não pode viajar sozinha, não pode morar fora e às vezes nem pode trabalhar sem permissão do pai ou do marido. Então, quando a família decide que é hora, ela simplesmente obedece. Dentro desse sistema de controle, existe algo ainda mais grave: o casamento infantil. Em alguns países, a lei define idade mínima, de 6, de 7 aos 18 anos, mas na prática isso é facilmente burlado. Muitas famílias casam as meninas antes da puberdade, escondido das autoridades. O casamento não é registrado e já é consumado, às vezes com filhos, antes dos 15 anos. Isso acontece principalmente em países pobres, como o Iêmen.
onde casar a filha cedo significa menos uma boca para alimentar e é mais segurança para a honra da família. Para essas famílias, o medo é que a menina cresça, comece a se interessar pelos meninos e traga vergonha para casa. Então, as casam cedo antes que os hormônios despertem. A lógica é brutal. Melhor perder a infância do que perder a honra. Mas o corpo não acompanha essa lógica, não é verdade? Meninas de 8, 9 e 10 anos não estão fisicamente preparadas para ter relações. Muitas sofrem ferimentos graves, traumas físicos e psicológicos, e há casos documentados de meninas que correram aos tribunais pedindo divórcio, de homens 3, 4 vezes mais velhos do que elas. Como uma menina de 8 anos, Noemi, que entrou chorando no tribunal pedindo ao juiz que a libertasse do marido de 30 anos. O juiz atendeu, mas a família dela teve que pagar de volta o dote para o homem, como se ela fosse uma mercadoria devolvida. A verdade nua e crua é que por trás de toda essa estrutura está o mesmo princípio de controle. Casar cedo, preservar a honra, casar dentro da família, manter o poder do clã, casar à força, eliminar o risco da vergonha. E se não há noivo adequado, sempre há um homem mais velho disposto a adotar mais uma esposa. Enfim, todo é sob domínio, para garantir que a mulher nunca tenha voz, nunca tenha escolha e nem tenha autonomia. Casamentos infantis forçados e arranjados não são exceção, são um reflexo de uma mentalidade tribal que sobreviveu à modernidade e que ainda dita o destino de milhões de meninas no mundo islâmico. No próximo vídeo, a gente vai continuar esse tema falando sobre poligamia e como a ideia de que um homem pode ter 4 mulheres se transformou num símbolo de status e poder dentro das famílias árabes e muçulmanas. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilhe o vídeo, porque entender essas tradições é o primeiro passo para quebrar o silêncio em torno delas. Aqui é Débora Fei, no canal Islã com Débora Fei.